Olá, amigos! Aqui quem fala é Luciano Lorenzini, sou seu host para assuntos técnicos e está começando mais um podcast. A gente aqui fala sempre de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil. E hoje o tema é sistema, hoje o tema é o eDocs. Estamos aqui hoje falando com dois convidados especialíssimos. Davi Salgueiro, que é subsecretário de Inovação e Gestão na CGE. É uma honra tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, muito obrigado, Luciano. Prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco, né, sobre a nossa história, sobre o que aconteceu desde a implantação do eDocs até essa nova fase que estamos passando com esse projeto estruturante do governo, que é levar o processo eletrônico para os municípios com o nosso sistema eDocs, né? E vai ser muito bom compartilhar um pouco dessa história com vocês e com quem está em casa também assistindo. Legal. Estamos aqui também a ilustre presença de Roberto Marconi, supervisor de sistemas de governo eletrônico e social. Muito prazer, muito obrigado por ter vindo, Marconi. Obrigado, Luciano. Estou muito feliz de poder contar um pouco da história do eDocs, como é que a gente está tocando esse desafio, que é levar o eDocs para todo o estado do Espírito Santo, atender os municípios com essa solução aí e ajudar na transformação digital. Sim. Hoje o assunto é eDocs, eu vim trajado a caráter com a camisa comemorativa do eDocs La Casa Sem Papel, em breve nas melhores lojas. E vamos começar aqui a nossa conversa, até para contextualizar quem vai ver a nossa conversa e não conhece o governo e tudo mais. Queria que vocês contassem, Marconi, Roberto, o Davi também, o que é o eDocs, o que ele faz, como que surgiu, vamos contextualizar o público. Ok. Então, o eDocs ele é um sistema de documento eletrônico e processo eletrônico, né? Ele atende as principais normas do Conselho Nacional de Arquivologia. Ele é totalmente inspirado nas normas que esse conselho prega. Eles têm um termo para isso, chama SIGADS, é Sistema de Gestão Arquivística. Ele começou a ser desenvolvido em 2017, quando, na verdade, a gente estava fazendo outro sistema, era uma demanda da SECONT, a Secretaria de Controle do Estado, que visava controlar os documentos classificados, a informação classificada no Estado. Então, a ideia na época era, se eu tenho um documento no Estado que tem algum sigilo, eu preciso classificar aquele documento, eu iria controlar esse documento num sistema. Só que nessa mesma época, o Estado tinha necessidade de migrar para uma solução eletrônica de documentos, de processo eletrônico, e não continuar no papel. E vendo que eram demandas muito similares, a gente pensou assim, acho que está na hora de juntar essas iniciativas e trabalhar numa solução mais integrada. Então, começamos ali em 2018 o desenvolvimento desse sistema, aproveitando essa iniciativa da SECONT. Em julho de 2018, a gente fez a primeira versão. Na época, a gente só conseguia ali fazer, basicamente, a captura de documentos, né, o upload ali do arquivo, vamos pensar assim, e autuar um processo, né, que é abrir um processo, e despachar para um setor. Com essas poucas funcionalidades, a gente já iniciou o uso do processo eletrônico no Estado, começou ali com 2 ou 3 secretarias, acho que o Davi participou desde o início ali na CGE, o Prodeste participou como piloto também, né? Tinha que servir como piloto ali dessa solução, e a gente, já no final de 2018, a gente iniciou essa operação. Em 2019, o governo ampliou a utilização do sistema, conseguimos levar ele para praticamente todas as secretarias, isso de forma natural, cada secretaria foi implantando ali o eDocs, vendo os benefícios que uma solução digital trazia para o Estado, e para o final de 2019, início de 2020, o governo entendeu que a solução já era robusta o suficiente para que ela fosse a única solução do Estado para processos, e a partir de então foi decidido que não deveria mais termos processos sendo autuados em papel. A partir daquele momento, tudo que fosse feito deveria nascer dentro do eDocs, todo novo processo administrativo deveria ser feito sempre em cima do eDocs. Eu lembro, Marconi, que quando eu voltei, né, nessa época, em 2018, eu estava na CEAMA, e em agosto de 2018 eu voltei para a CGE. Na época eu não era subsecretário ainda, estava só como técnico, e eu entrei para apoiar nesse projeto, né, de implantação do eDocs nos órgãos. Ou seja, a ideia era a gente conseguir vencer essa barreira, o medo do uso de um novo sistema, né, dessa mudança de paradigma. Só que a gente tinha um problema sério, que era as eleições, né? Então, a gente estava passando por um período eleitoral
e a gente teve muita dificuldade de conseguir avançar, né, nos órgãos com esse novo sistema. Eu lembro que em 2018 a gente fez em torno de 50 mil documentos capturados, e quando chegou 2019 tudo mudou. Um outro ponto muito positivo em 2019 foi porque a gente fez a primeira integração. A gente integrou com o sistema Detran. Ou seja, o servidor, em vez de ele usar o eDocs, ele passou a usar um outro sistema e automaticamente esse sistema estava integrado ao eDocs, capturando documentos, facilitando a vida do servidor. Tanto que em 2019 a gente pulou para em torno de 1,7 milhões de documentos capturados. É surreal. No primeiro ano. No primeiro ano, praticamente. E, além disso, metade desses documentos eram documentos que foram capturados de forma automatizada via API. Olha que legal. Mas, assim, dois pontos muito importantes que tivemos nessa mudança foi o apoio do governador Renato Casagrande, em 2019, que determinou o uso da ferramenta, né? Eu lembro que teve um momento que ele torceu o braço, precisou engessar, e ele disse, não, agora eu só assino no eDocs. Olha que legal. Lembra disso. Legal. Na prática, mesmo se ele quisesse, ele poderia simplesmente pegar a outra mão, rabiscar e estar assinado. Mas não, ele apoiou o projeto e disse, não, eu só assino agora no eDocs. Imagina, descentralização orçamentária, toda aquela burocracia de documentos que ele precisa assinar, passaram obrigatoriamente a ser pelo eDocs. E uma coisa muito legal é que, nesse momento, em vez de a gente precisar ir nas secretarias pedir o apoio, o jogo mudou. Nesse momento, as secretarias começaram a procurar a gente para poder usar e aprender a usar a ferramenta. Por causa da obrigatoriedade, todo mundo se Por causa da obrigatoriedade. Um outro ponto também muito positivo em 2019 foi porque a gente criou um índice, um indicador, onde a gente avaliava quem estava ainda abrindo processos em papel e quem estava abrindo processos no eDocs. Era um percentual. E todo mês o governador fazia uma reunião com os secretários e quem estava mal na fita era cobrado na frente de todo mundo. Era uma competição de Virou uma competição e as pessoas ficaram com medo. Então eles correram atrás também para cobrar dos seus times para poder melhorar e ampliar o uso do eDocs e parar de utilizar papel nas secretarias. Foi muito legal esse movimento, né? E aí vem também um outro ponto muito importante de tudo isso. A gente estava tão bem preparado em 2019 que quando veio a pandemia, o que aconteceu? Estava todo mundo no digital já. A gente não sofreu as consequências da pandemia que os outros estados sofreram. Né? Foi muito legal esse processo todo. Né? O estado continuou funcionando, mesmo com tudo fechado. Você podia ir fazer o teletrabalho e estava usando o sistema de processo eletrônico, acessando seus documentos de casa, assinando de casa, vendo os processos, vendo o andamento, dando mais transparência para quem precisa. Né? Parte de processo eletrônico, o Estado continuou funcionando totalmente, o Estado não parou neste ponto por causa da pandemia. Os serviços continuaram sendo executados, isso foi fundamental para apoiar a ação do Estado no combate à pandemia. Isso, com certeza foi um diferencial muito grande no Espírito Santo. Teve um outro ponto importante, foi o seguinte, que quando a gente começou a amadurecer com o eDocs, e quando a gente percebeu que a gente poderia levar o eDocs para os municípios, o que aconteceu? Lá em 2022, a gente publicou um decreto ampliando o uso do eDocs. Então, em vez da ferramenta ser utilizada apenas pelo Estado, pelo Poder Executivo do Estado, a gente disse o seguinte, olha, agora o Estado pode ofertar a ferramenta para quem quiser aqui no Espírito Santo. Né? Ministério Público, o TJ, Defensoria Pública, os municípios, enfim. E aí é que chega nesse momento agora, né, do eDocs nos municípios. Massa. Como que está o eDocs hoje em números no governo do estado? Quantos órgãos já aderiram? São dezenas? Como é que está esse... Ah, perfeito. Muito boa pergunta. Então a gente começou a evoluir, né, com o eDocs. Hoje a gente tem em torno de 120 milhões de documentos capturados no eDocs desde que a gente começou, que representa em torno de 350, mais ou menos, milhões de páginas dentro do sistema. Sim. E olha um dado legal, mais ou menos, uma árvore, ela gera em torno de 20 resmas de papel, que dá em torno de 10 mil folhas. Tá? Ou seja, se você dividir isso, né, e você avaliar, você vai ver que a gente está economizando muitas árvores. Né? Uhum. A gente fez um cálculo uma vez e a gente verificou que se a gente tivesse esse espaço dessas árvores, né, isso representaria em torno de
44 campos de futebol. Desde o começo do projeto. Desde o começo do projeto. Só que assim, né, uma árvore não cresce de uma hora para outra. 6, 7 anos para crescer. Então, é um espaço que a gente agora está fazendo outras coisas, né, sem precisar usar o papel. E esse papel, né, ele vai para algum lugar. Então, a gente não precisa mais guardar o papel. Está no data center da Prodeste. Sim. Não tem mais gasto com malote, imagino, também. Pressão. Armazenamento. Tinha muitos casos, a gente ainda tem alguns muito pontuais do passado, que tem que guardar, o Estado tem que guardar muitos documentos por muitos anos, às vezes 20, 30, 50 anos, mas tinha casos onde você tem que alugar espaços para guardar esses documentos durante todo esse período. Então, e com os documentos novos agora a gente não tem. Está no datacenter da Prodeste, está lá guardado, tem suas soluções de backup, e a gente tem essa segurança que isso não será perdido, estará disponível para consulta durante muito tempo. Sim, muito bom. No governo do Estado são a administração direta e indireta que usa ou mais entidades usam também o eDocs hoje? A administração direta, indireta usa, né? O Bandes vai começar a usar agora, a gente está fazendo um ACT para eles usarem. O Banestes já está utilizando e a CESAM também. E um ponto importante do Banestes da CESAM é o seguinte, é que a gente fez um acordo de cooperação com eles para eles cederem servidores para apoiar o próprio projeto do eDocs no município. Olha que legal, né? Então a gente conseguiu fortalecer ainda mais o time com esses outros ACTs que a gente fez, né, do Bandes, do Banestes. Muito bom. Isso vai realimentando e deixando a ferramenta cada vez mais forte, né? Essa é a ideia. Com certeza, com certeza. Legal. Com relação agora, que eu tenho curiosidade de saber dos municípios em si. A gente tem acompanhado, né, o trabalho no Prodeste também, que está rolando esse movimento, mas como é que nasceu isso? Como é que deu esse pontapé? Você falou, né, que teve o começo da expansão. Como é que se dá essa procura? Como é que os municípios vieram? Como é que eles foram contactados? Eu vou dar um passo ainda mais para trás. Tá? Mais para trás ainda. Vamos lá. Legal. História massa. O eDocs, pessoal, ele é um sistema que ele não funciona sozinho. É um conjunto de sistemas, né, uma arquitetura tecnológica que tem vários sistemas para fornecer tudo que o sistema precisa, tudo que o eDocs precisa. E um desses sistemas é o acesso cidadão de mim. E eu lembro que lá em 2019, quando eu comecei a entender como funcionava o acesso cidadão de mim, eu perguntei para o Marconi, então, se ele funciona dessa forma, então significa que no futuro a gente poderia chamar os municípios para entrar no sistema. Isso em 2019, tá? Aí, Davi, a gente construiu para exatamente isso, para a gente levar o eDocs para os municípios. Essa foi a parte técnica, né? Sim. Então, assim, mas naquela época a gente não tinha condições nenhuma de fazer isso de fato, né? Era apenas um sonho. Era um sonho, exatamente, né? Era um sonho. Do Estado ainda, né? Como é que você vai pensar, né? Nessa expansão? Isso. Então, mas em 2022 a gente, de fato, sentiu que agora é possível, o eDocs está maduro, a arquitetura tecnológica por trás está funcionando, então a gente vai levar para o município. Vamos formalizar isso alterando o decreto que regulamenta o eDocs. Então foi o primeiro passo que a gente fez. E a gente fez isso com um projeto piloto em Colatina. Só que teve um problema, né? A gente não conseguiu concluir esse projeto. Tinha várias falhas que nós cometemos ou problemas que nós precisamos resolver que na época a gente não tinha pensado. Naquela época a gente pensava que, se a estratégia do Estado funcionou dessa forma, a gente pensava que a gente iria conseguir replicar o mesmo modelo para os municípios. Mas, na verdade, não funciona assim. A gente precisa adaptar a estratégia para cada município. E precisamos também construir ferramentas para complementar e apoiar esses municípios, principalmente os municípios pequenos, né? E aí surgiu o Lotação, né? O organograma foi fortalecido também. E assim que a gente começou o primeiro projeto piloto, e que seria, de fato, em Bom Jesus do Norte. E a gente ia tocar esse projeto piloto de Bom Jesus do Norte em 2024, no primeiro trimestre. Só que aí o que aconteceu? Teve a enchente. Período das chuvas, né? Teve período de chuvas, o município foi assim, devastado, foi totalmente destruído. Eles tinham construído um espaço para a gente dar capacitação para os servidores, só que eles perderam tudo, inclusive os processos em papel. Né? Minha nossa. Então, a gente teve que postergar, a gente postergou para o segundo trimestre de 2024, mas conseguimos implantar em Bom Jesus, né? E depois tivemos algumas restrições. Novamente, período eleitoral.
Então, a gente recebeu uma consulta da PGE e a gente estava proibido de fazer divulgação do projeto naquela época. Sim. Então, só os municípios que conheciam o projeto é que tiveram permissão para poder fazer, de fato, a implantação. Isso caracteriza propaganda eleitoral, seria isso? Perfeito. Então, Entendi. a gente não podia fazer nenhum tipo de divulgação. Era o mínimo necessário para tocar o projeto. E aí a gente conseguiu implantar em mais 3 municípios, que foi Piúma, Alegre e Atílio Viváqua, né, no 3º trimestre. Sim. E no 4º trimestre, encerrando 2024, a gente também implantou em mais 3, que foram Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Conha. Então a gente fechou 2024 com 7 municípios implantados. Coincidência, tudo no sul do estado, né? Pegou o pessoal ali. Porque a gente não podia fazer divulgação. Então Entendi. os vizinhos que sabiam é que eles que se manifestaram interesse e por causa foi disso... no boca a boca, praticamente. Foi no boca a boca, Olha então, só. Foi muito legal esse processo de ver a construção. E o interessante é que cada município, ele vivenciou um problema diferente. E a gente, como Estado, a gente estava aprendendo coisas diferentes com cada município. Por exemplo, Bom Jesus do Norte, eles fizeram uma integração com o nosso sistema, né, de lotação. Então, eles não precisavam cadastrar manualmente. Eles tinham um sistema próprio que integrava com o nosso. Foi um parto isso, né, Marconi? Tivemos muita dificuldade. Infelizmente, a gente achou que teria uma parceria maior da empresa que administra o sistema deles, mas não foi exatamente assim que aconteceu. E aí, vários problemas lá, que acho que não cabe a gente citar aqui, e até por opção do município, recentemente a gente fez uma virada de chave. A gente deixou de fazer essa integração automática com o sistema deles para fazer uma gestão manual num sistema que a gente desenvolveu. Né? Então, assim, quando o pessoal pensa em eDocs, acha que é só o eDocs, é só um sistema. Não. eDocs tem um monte de coisa por trás. Então, a gente tem um sistema de login, que é o Acesso Cidadão, que garante o login único, permite a integração até com outras soluções do governo do Estado. Esse que usa o GovBR? Isso, aí o Acesso Cidadão, para facilitar até para o cidadão ou para o próprio servidor entrar, a gente tem uma integração forte com o GovBR para verificar a conta da pessoa e garantir que ela é ela mesma, que a conta não foi roubada e tudo mais. A gente tem um sistema de permissão ali por trás que permite que a gente configure determinados acessos no sistema, ao invés de ter que implementar tudo isso dentro do eDocs. Então, facilita o desenvolvimento de novas funcionalidades no eDocs, sem depender de implementar muita coisa, senão, do contrário, a solução do eDocs seria muito maior do que ela é hoje. Aí temos o sistema de organograma, que é onde, para o Estado, a gente importa do sistema CIARES, que é o sistema de RH do Estado, toda a estrutura organizacional já prontinha, do jeito que está cadastrado lá no organograma público, né, no que está publicado no Diário Oficial e tudo mais, para trazer para dentro do eDocs, mas tem um sistema que gerencia isso. Então, tudo que é utilizado pelo eDocs já está nesse organograma. Também tem a lotação dos servidores nos respectivos setores, os gestores de cada setor, as comissões, grupos de trabalho. Então, tudo isso tem sistemas por trás, que é o Acesso Cidadão, lotação, o organograma, que dão esse suporte para o eDocs funcionar de maneira mais facilitada. Então, o eDocs não é só aquela interface que os usuários conhecem ali. Tem todo um conjunto de sistemas que dão esse apoio para o eDocs funcionar. Deixa eu ver se eu entendi, então. No governo do Estado, tem esse sistema de RH que você falou, que é o CIARES. Então, pelo visto, os órgãos vão lá nos RH acertando, lotação, cargo, tudo mais, e o organograma já carrega tudo, o eDocs já tem na mão. Perfeito. E os demais que não estão usando esse sistema do RH do Estado? Quem conseguiu fazer a integração, a gente tem um sistema chamado carga, a gente chama de carga RH, que pode ser feita essa integração. Foi isso que o Bom Jesus fez nesse primeiro momento. Mas devido a esses problemas que eu citei, eles optaram por mudar de ideia. Já para outros municípios, foi até uma conversa que eu e o Davi tivemos no passado, assim, para o município fazer a integração, a gente achou no começo que seria rápido, que seria fácil e teríamos ali rapidamente a implantação do projeto. E a gente viu que não era bem assim. O município tinha dificuldade ali com seus parceiros de tecnologia, nem todo município tinha uma relação tão franca ali com o seu parceiro, e isso atrasava muito o projeto. Então, o que a gente acordou?
Se a gente não der uma solução para o município entrar no eDocs sem essa dependência, que não dependesse tanto assim do parceiro de tecnologia, o projeto não ia alavancar. Então, assim, a meta do governo do estado, a implantação do eDocs nos municípios é uma meta estratégica do governo do estado, colocada em plano de governo, no plano eleitoral. Então, assim, a gente tem um plano de até o final desse mandato, né, do governo do Casagrande, implantar, acho que são 60 municípios? Existe um acordo, né, que a gente fez com o governo federal, que se chama PROPEN, o Programa de Processo Eletrônico Nacional. Nesse programa, a gente firmou uma adesão dizendo o seguinte: olha, a gente vai se comprometer a entregar 10 municípios em 2024, 20 em 2025 e 20 em 2026. Mas a gente quer fazer mais. Quase que a gente batia a meta de 2024. Sim. A gente fez só 7, era para fazer 10. A gente não fez os 10 por causa das eleições. Porque teve alguns municípios que optaram por deixar para depois. Porque, de repente, o prefeito lá poderia mudar e embarrear o processo, imagino eu. Perfeito. Mas uma coisa que acelerou esse processo de implantação, até para os municípios que tiveram alguma dificuldade, foi a gente ter feito o sistema de lotação, que permite que, para quem não consegue fazer essa integração, não tem essa facilidade, o que a gente defende é que a integração seja com os dados que o município já tem no sistema de RH dele. Isso é o ideal. É algo mais automatizado, evita o retrabalho de digitação, de configuração, de manter mais dados de forma duplicada. Mas para quem não tem isso e optar por essa implantação, a gente fez um sistema próprio para isso, a gente chama de lotação, onde é possível cadastrar o organograma, lotar as pessoas em seus respectivos cargos, dizer quem é o gestor de cada setor, e isso é carregado para dentro do eDocs com toda a configuração, igual o Estado tem com o CIARES, igual outros municípios têm com suas integrações. Então, esse outro sistema é carga RH, né? Carga RH para quem usa integração, lotação para quem faz manualmente no... Então, para quem depende de TI, integra via sistema carga RH, e quem não tem braço, imputa manualmente a lotação. Legal. Muito bom, a gente tem essas 3 abordagens, então. Isso. Massa. E uma vez que um município agora que está divulgando queira participar, queira entrar no eDocs, como é que é o passo que ele tem que seguir? O que ele tem que fazer? É muito burocrático? Demora muito? Muito tranquilo, tá? Ele precisa fazer uma manifestação para a CEGE, dizendo que ele tem interesse em utilizar a ferramenta. Esse é o primeiro passo. A gente exige isso porque está no decreto com o governador que o município deve manifestar o interesse. E depois a gente começa um processo onde a gente vai conscientizar o município sobre como o projeto funciona, para ele entender a dinâmica do que precisa ser feito, tanto da parte dele, como também do que a gente vai fazer. Se tiver algum município assistindo, né, eu vou deixar o link aí, né, na descrição, e dar o joinha também, né? O vídeo da gente. Mas, enfim, tem que fazer a manifestação, a gente marca a reunião, apresenta o projeto, explica toda a dinâmica, porque, assim, implantar o eDocs não é simplesmente apertar um botão e a pessoa começa a usar. Não. Implantar o eDocs é muito mais do que isso. A gente faz uma reestruturação junto com o município. Por quê? Porque ele precisa, de fato, saber os servidores, saber onde eles estão lotados. Então, muitas vezes, o município ele precisa reorganizar a sua estrutura. Porque, às vezes, tem servidor que era para estar em um lugar, está em outro. E isso aconteceu também com o Estado. Nós fizemos uma revisão. Tinha muito servidor que estava lotado em um lugar ou estava participando de uma comissão que não existia. Enfim, isso é muito importante, porque a gente vai fazer uma revisão dos processos do município com o município para a implantação de um sistema que é fundamental para a transformação digital. Tem que entrar redondo para dar certo, né? Isso, exatamente. É importante isso, você citou, e eu acabei lembrando lá da implantação em 2018, 2019. A gente teve muita revisão dos processos internos no Estado, porque nem todo órgão tinha uma organização de lotação dos seus servidores no lugar correto, porque às vezes o órgão se preocupava ali com a folha de pagamento, o servidor está recebendo corretamente, está tudo certo. Mas para um sistema de processo eletrônico, onde eu despacho para um setor, onde a pessoa tem que estar lotada naquele setor, funcionar corretamente, o servidor precisa estar lotado no órgão correto, no setor correto. Então, isso obrigou os órgãos a se organizarem, se reestruturarem. Alguns acabaram até aproveitando isso para fazer a reestruturação organizacional, que não atendia mais aquela realidade ali, quando viram o seu organograma dentro do sistema eDocs. Então, isso está acontecendo também com os municípios. Alguns municípios estão tendo que se mover, se organizar para que isso funcione bem na implantação.
E a gente até recomenda que isso seja feito antes da implantação, porque essa reorganização após uma implantação ela é muito dolorida para o usuário. O sistema permite, não é problema do sistema, mas é mais a dor de cabeça ali de o que eu faço com o processo, que ele estava num setor, agora vai para outro, isso acaba tornando o uso do sistema ruim, a experiência de uso é ruim. Para o sistema não é problema, mas para o usuário a gente entende que não é a melhor experiência, a gente explica, a gente recomenda. Se o município quiser usar sem fazer essa organização, tudo bem, mas a recomendação é que a gente faça essa organização antes. Funciona muito melhor. Como o Marconi falou, né, a gente pede para o município, então ele vai fazer uma reestruturação, a gente orienta com planilhas e modelos específicos, ele passa para a gente a lista dos servidores que estão em cada setor, quais são todos os seus cargos, e os municípios que vão utilizar o cadastro manual, a gente ajuda ainda mais o município, a gente faz esse cadastro para eles, usando ferramentas automatizadas que a gente construiu, para poder automaticamente cadastrar os servidores dentro do lotação. Então, a carga inicial também é feita pelo Estado. Ele não precisa cadastrar os servidores, desde que ele entregue para a gente todos os requisitos. A gente aprendeu muito com o projeto de Colatina, que a gente não conseguiu concluir. E um outro problema que a gente resolveu foi o seguinte, foi a questão da classificação documental. Antigamente, a gente obrigava o município a criar seu plano de classificação documental. E o que vem a ser um plano documental? O plano de classificação documental é a forma como você configura e cadastra os documentos dentro do sistema. Certo. Com o plano de classificação, você constrói depois uma tabela de temporalidade de documentos. Ou seja, ele serve para você saber quando você vai poder se desfazer daquele documento. Certo, entendi. É uma organização. Como o eDocs é um sistema arquivístico, então você precisa obrigatoriamente ter esse tipo de informação. Vale a pena depois você chamar um especialista, né, arquivista aqui, para apresentar essa parte do eDocs, porque é um outro módulo dentro do sistema. Como também vale a pena chamar alguém da FECONT para falar da parte de sigilo, que é um outro universo lá dentro, né? Mas, enfim, antigamente a gente obrigava o município a fazer isso. Só que o município é muito pequeno, ele mal tem gente de TI, imagina um arquivista para elaborar. E aí a gente teve a ideia de fazer uma parceria com o Arquivo Público, onde o Arquivo Público passou a fornecer uma tabela de temporalidade e um plano de classificação genérico para os municípios, para facilitar ainda mais o trabalho deles. Serviu como modelo, né? Servir como modelo. Já entrega então, pronto. Se o município quiser, ele constrói o próprio. Se não, ele usa o nosso. Se ele usar o nosso, é mais rápido. O mesmo vale para os decretos. A gente orienta ele a publicar um decreto para formalizar o uso do eDocs. Ele pode usar o nosso modelo, ou então ele pode fazer o dele. Fica a critério dele também nesse sentido, né? Vocês criaram documentação, carga, dados, modelo para tentar agilizar o máximo. O município que quiser, vai lá no link e acessa o material que está tudo lá disponível, né, para a gente ajudar junto com as videoaulas, né, de como você usar o eDocs e todo o material disponível aí. Né? Tem treinamento, imagino, também? Tem treinamento também do eDocs, como também tem treinamento de outras ferramentas, porque o eDocs ele é apenas o primeiro passo. A gente quer levar uma transformação digital para o município com tecnologias, com serviços e com um apoio constante do Estado. Sim. Então, a gente está começando com o eDocs, a gente está levando também o eFlow, que é uma outra ferramenta, que é um construtor de formulários dinâmicos, que permite integrar o eDocs e automaticamente facilitar o acesso de dados para dentro do eDocs, tanto que já tem município usando, que é a Atílio Viváqua. Parabéns, Atílio Viváqua, que conseguiu começar a usar. Essa semana a gente teve uma reunião com os municípios que já implantaram, com os 10 municípios, e a Atílio Viváqua fez uma apresentação de como ele está usando essa ferramenta para os outros pontos focais do município, para eles começarem a facilitar a entrada de serviços dentro do eDocs. Muito bom. Eu vou querer falar dessa ferramenta depois, porque eu tenho uma outra pergunta relativa ao município, que é qual é o tempo médio que está levando para o município capixaba entrar? Ele se manifestou, documentação, tal, quanto tempo leva para ele entrar em produção? Hoje, a gente tem dois problemas. Um é a quantidade de pessoas para ir visitar o município, tá? Mas com o time disponível, são 3 meses. Tanto que a gente conversou novamente hoje com o Fundão, para eles manifestarem interesse do novo prefeito. Ele manifestando interesse ainda nesse semestre, a gente faria a implantação já lá em Fundão. Da manifestação ao uso, 3 meses. 3 meses a gente consegue rodar, né, tendo a equipe do nosso lado disponível. Sim. Só que para esse semestre aqui a gente está fechado. Então, entendo. Para o primeiro semestre de 2025 está fechado. Temos vagas disponíveis para 2025, segundo semestre. Sim.
T3 e T4, os trimestres que tem por T3 aí. T4, perfeito. Temos a agenda, então, para os próximos 3 meses de bastante município. Né? Tem muito trabalho pela frente, Marconi, se prepare. E tem mais, viu? Então, Essa semana a gente teve reunião com o consórcio intermunicipal de Guandu. Eles têm interesse em entrar no eDocs, eles vão passar também a usar o eDocs, eles vão fazer um ACT específico Baixo Guandu? para Baixo Guandu. Não é Baixo Guandu, é o consórcio. Ah, o consórcio. Região do Rio É a Guandu, região ali. Então tem Baixo Guandu, tem Itaguaçu, Laranjas da Terra, Bitirama, e eu vou me esquecer de algum, perdão, tá? Mas, enfim, os municípios que fazem parte do consórcio, eles vão ter um acesso também via um novo ACT que a gente vai construir junto com eles. Entendi. E Marconi, do lado técnico disso, quando a gente fala que está levantando para o município, como é que funciona? A gente levanta uma instância nova, faz um eDocs para eles se conversam, como é que isso funciona? A gente tem exemplos por aí de outros sistemas que é meio nessa linha, né? Não, então, não é assim. A gente não é uma instância para cada município. A decisão desde o início, como o Davi falou, né, a gente já pensou o eDocs para ser, que a gente chama de multi-tenancy, né, multipatriarca. Uhum. Ele atende qualquer entidade do Estado ali na mesma solução. Então, ele já foi configurado, pensando assim, o sistema do organograma, que é a base para isso, já foi pensado assim. Então, eu consigo, na mesma instalação, vamos pensar nesse formato, né, no mesmo sistema, eu consigo colocar todos os municípios com a segregação de seus respectivos dados ali, mas é possível eles se comunicarem, então o Estado consegue encaminhar um documento para o município de Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Norte consegue encaminhar para Atílio e Viváqua, é possível esse compartilhamento de documentos, é possível servidores de 2 municípios ou do Estado assinarem o mesmo documento. Então, a ideia nossa desde o início foi essa, porque a gente entende que há muita sinergia entre os municípios do Estado e o próprio Estado. Então, não faria muito sentido eu ter uma solução para cada um. Por mais que o nosso Estado não seja tão grande em número de municípios, mas são 78 municípios, ter 78 instalações seria pouco proveitoso para a gente. Então, o maior ganho que a gente vê na nossa solução é que ela permite, com uma única solução, atender todo mundo, e a gente está trabalhando aí na ferramenta para que ela cada vez mais tenha melhor desempenho e consiga atender sempre com um bom desempenho o crescimento dessa demanda aí, né? Como o Davi falou, já temos 10 municípios, mas estamos tranquilos para atender o Estado, os municípios que já entraram e os municípios que vão entrar aí em 2024, 2025 e 2026, com tranquilidade, sem grandes problemas. O próprio Prodeste tem investido bastante também na questão da infraestrutura, com servidores, licenciamento de serviços para a infraestrutura dos servidores ali. O Prodeste está investindo num novo data center também, que vai ficar em outra região, para ter uma segurança maior ali de balanceamento dessa carga, ou uma questão de um desastre no data center atual, poder que o sistema continue no ar, rodando nesse outro data center. Então, assim, temos muito trabalho para fazer isso tudo funcionar bem, mas estamos trabalhando com um nível assim, de profissionalismo muito grande. Tem outro projeto que eu acabei esquecendo, né? Não é muito minha área é de sistemas, mas tem a questão da fibra também, que o Estado tem um investimento grande, tocado pelo Prodeste, está levando fibra para todo o Estado, um projeto grande aí, eu não vou lembrar o nome agora, não sei se é Metro S. É o Digital S. Digital S, isso. Spoiler, é um dos nossos próximos assuntos. Ah, legal. Obrigado, né? Então, é um projeto importante, eu já acabei de dar um spoiler aí. Isso vai facilitar também que essa comunicação seja feita de uma maneira mais segura, mais resiliente. Então, tudo isso está sendo feito pensando não só no eDocs, mas em outros serviços para o Estado, para outros órgãos do Estado, mas também vai poder ajudar os municípios nessa solução. O Marconi, eu queria só complementar a tua fala sobre o multi-tenant, né? Para mim, foi uma ideia sensacional de deixar o sistema dessa forma. Por quê? Porque a gente não precisa fazer gestão de versionamento das diversas instâncias. Ou seja, como a gente tem uma única instância para todos os municípios, é a mesma versão. A versão que o Estado usa, os municípios vão usar. Você imagina um Estado aí com 300 municípios para apoiar a implantação de um sistema de processo eletrônico com uma versão para cada município. É surreal. É muito difícil realmente você controlar as diversas versões e garantir que todos os municípios estejam usando a mesma versão. Muito esforço. Da nossa parte, o que acontece? O problema que o município tiver no sistema, a gente tem também, porque é a mesma versão. Exatamente. Então, a gente consegue controlar isso. E, para mim,
esse é um dos pontos principais que o nosso projeto deu tão certo, que é ter a versão multi-tenant. O outro ponto principal foi a forma de contratação, que é o ACT, o Acordo de Cooperação Técnica sem ônus, ou seja, o município não paga para o Estado na hora que ele quiser usar o eDocs. Né? Olha que legal. Então, o que acontece? Como o município não paga, é muito mais fácil a gente conseguir fazer essa troca. O município vai se comprometer ao quê? A usar o sistema, a apoiar o sistema, descobrir bugs. E como ele não tem, e como é um acordo de cooperação técnica que passou pela PGE, foi validado e aceito pelo Estado como estratégia de governo, o que acontece? Fica muito mais fácil a gente contratar. Por quê? Porque a alternativa que os outros estados estão usando é uma contratação direta com a PROD. Ou seja, o município contrata da PROD e a PROD fornece o sistema para o município. PROD, pessoal, quem não sabe, são os órgãos de governo que cuidam da parte de tecnologia dentro de cada estado. E aqui é o Prodeste. Que aqui no estado do Espírito Santo é a Prodeste. Em outros estados são outros nomes, né? Perfeito. E o que acontece? Quando o município precisa passar por um processo de contratação direta, significa que ele tem que cumprir com as leis de licitação. Ou seja, ele tem que fazer um termo de referência, ele tem que fazer um estudo técnico preliminar, tem que passar pelo jurídico, tem que estar no PCA do ano anterior. Então, assim, existe toda uma burocracia por trás de fazer uma contratação direta, que no nosso caso, como ACT, a gente consegue implantar assinando com 3 meses de antecedência. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Tem um eDocs só. Um município que queira aderir do Capixaba, em até 3 meses, ele tem um sistema que está integrado com pelo menos 10 municípios, estamos em março, né? Isso. Março de 25. Pelo menos 10 municípios, pelo menos o quê? 60 órgãos do Estado, e ainda de graça perpétuo. Para os municípios é sem nenhum ônus. Hoje o nosso Realmente problema parece um belo negócio. Hoje o nosso problema é ter gente para ir nos municípios. Então a gente está limitado a em torno de 5 municípios a cada trimestre. Então a gente vai fazer 5 agora, 5 no segundo tri, 5 no terceiro tri e mais 5 no quarto trimestre de 2025. Por isso que é importante os municípios manifestarem interesse. O quanto antes, né? O quanto antes, para eles entrarem na fila, e é essa lista que dá a prioridade. Certo. Tanto que isso faz parte do nosso acordo com o governo federal. Faz parte das regras que foram estabelecidas junto com o Propem. Quem pedir primeiro está na frente da fila. Muito bom. E, nossa, eu tenho certeza que vai ter muito mais na porta, batendo na porta, que a gente consegue dar vazão, né? É isso aí. Fica de quê para aumentar o escopo aí, as pessoas que vão ajudar, mais time. E hoje o governo do estado está trabalhando para a gente conseguir fazer mais do que esse número, claro, né? Sim. Para a gente conseguir multiplicar ainda mais e ampliar ainda esse uso. Bom, excelente. Eu queria... Bom, fica até boca aberta. Realmente, vocês estão de parabéns. Que projeto. Queria voltar num tópico que você tocou lá atrás, né, no eFlow. Talvez o Marconi pode falar, depois você complementa. O que é essa ferramenta? Para que ela serve? Já que é mais um do ecossistema eDocs, estamos falando de vários sistemas aqui, né? O Davi pode falar do eFlow do ponto de vista de implantação aí, mas eu posso falar, tentando até da parte técnica, né? O eDocs, ele foi feito, assim, ele até sofre um pouquinho, porque a gente queria que ele fosse um pouco mais fácil para o usuário, para o cidadão. Peraí, o cidadão também usa o eDocs, não é só servidor público, não. Isso, o eDocs ele foi feito desde o início pensando em também atender o cidadão. Certo. Só que por eu ter uma necessidade de seguir um rigor legal, um rigor técnico ali da parte de arquivologia, muitos conceitos, muitas informações que eu preciso que sejam preenchidas no eDocs, elas são importantes para o Estado, para o cumprimento dos requisitos legais, certo. E acabam tornando o sistema não tão fácil quanto usar um Gmail da vida ou uma outra solução da vida. Isso é uma limitação para a gente, que a gente sofre um pouco de dor no coração por isso, mas é uma necessidade legal do Estado, a gente não pode deixar de cumprir. Então, às vezes é um pouco mais burocrático para eu subir um documento, para eu mandar para um setor, tem essa dificuldade. Então, o grande foco do eDocs, por mais que a gente permita que o cidadão use, é o uso do servidor. Então, o servidor recebe um treinamento, ele é orientado, ele aprende no dia a dia e consegue usar com muita tranquilidade. Mas, ainda assim, o servidor ele pode ter alguma dificuldade para alguns fluxos algumas ações que ele não faz corriqueiramente. Então, por exemplo, ele precisa fazer uma solicitação para o RH dele que ele faz uma vez por ano, pensando aqui. Ele não sabe, às vezes, para que setor que ele manda, como é que ele faz, o que ele preenche. Então, para esse tipo de demanda, e também pensando no cidadão,
o cidadão precisa fazer uma solicitação de, vamos pensar, uma isenção de PVA, por exemplo. Eu quero solicitar a isenção de PVA, eu não sei quais documentos eu tenho que mandar, que informações eu tenho que preencher. Para onde mandar? Para onde mandar, quem vai me responder isso. Então, pensando nesse tipo de necessidade, Sim. a gente desenhou uma solução que a gente chama de eFlow, que é o quê? Ela é totalmente integrada ao eDocs, ela usa o eDocs, que a gente chama por baixo dos panos, certo. mas ela permite que sejam construídos formulários e criado um fluxo de trabalho onde formulários são preenchidos, documentos são anexados, eu oriento o usuário como seguir aquilo, e uma vez que o usuário preenche aquilo, eu já encaminho aqueles documentos para o setor correto, às vezes uma aprovação de algum gestor, se for um fluxo de RH, por exemplo. Então, eu consigo facilitar muitas operações que são mais morosas para serem feitas dentro do eDocs, ou que até o próprio cidadão teria dificuldade de fazer isso seguindo uma documentação de 3, 4 páginas, certo. Ele vai acessar um formulário mais simplificado, anexo sua identidade, anexe um laudo médico, preencha seu nome, isso, seu CPF. Pronto, se eu consigo guiar mais o usuário nesse formulário, é uma solução muito mais fácil para o cidadão ou para o servidor, inclusive, e isso facilita a vida do servidor, organiza mais o serviço para o Estado também, porque eu reduzo o trabalho para executar algumas operações e faço dentro do eDocs as mesmas operações que eu faria manualmente com muito mais celeridade. Então, em linhas gerais, isso que é o eFlow. Aí o Davi pode falar mais aí da implantação, como é que está sendo esse trabalho, ele tem conduzido esse projeto aí de implantação também no Estado. Fala para a gente, Davi, como é que foi isso? Vamos lá. O eFlow, a gente teve a primeira versão disponível, que foi desenvolvida pela Prodeste, em 2022. Certo. Só que lá a gente não teve a capacidade de ir nos órgãos e fazer essa capacitação e começar, de fato, a ganhar escala junto com o eFlow. Eu lembro que o primeiro fluxo foi para a PGE, para a Procuradoria-Geral do Estado, onde o objetivo era fazer com que os advogados eles preenchessem um formulário de pagamento de advogado ativo de forma mais fácil. E deu muito certo esse fluxo, só que a gente não conseguiu criar novos fluxos lá em 2022. Em 2023, a gente começou a montar uma estrutura para poder capacitar os servidores e estabelecemos uma estratégia, onde o objetivo era ter um elo dentro de cada órgão, que seria os ELPIs, os Escritórios Locais de Processo e Inovação, para eles apoiarem os servidores na ponta e começarem a construir fluxos dentro do eFlow para facilitar a entrada de dados. E isso deu muito certo, ganhou escala, os órgãos sabem utilizar a ferramenta, e hoje a gente tem em torno de 1,4 milhões de documentos que foram capturados, salvo engano, 1,4, 1,7 milhões, em 2024, tá? Ano passado. Ponto importante, porque quando a gente começou com o eDocs, a gente tinha um volume muito pequeno de documentos capturados pelo eFlow. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente continua tendo muitos documentos capturados pelo Detran e pelos parceiros do Detran, só que o eFlow, quando ele começou a ganhar escala, ele aumentou bastante a quantidade, e hoje em torno de 10% dos documentos que são capturados via integração pertencem ao eFlow. Legal. Pertencem a fluxos que foram criados pelos servidores, que foram empoderados a usar a ferramenta, que aprenderam a usar a ferramenta para facilitar a entrada de serviços do cidadão e do servidor. E deu tão certo essa ferramenta que ela vai ser incorporada em um outro projeto do Estado, que é o Portal Inteligente, né? A gente vai ter um novo portal, onde a gente vai facilitar ainda mais a vida do cidadão. Então, essa ferramenta também vai ser incorporada para facilitar a entrada de dados nesse projeto. Que é coisas que dão entrada no eDocs, imagino. Coisas que dão entrada no eDocs para fazer com que no futuro fique mais fácil e o cidadão não precise, de fato, entrar na ferramenta para capturar documentos. Ele vai usar, no máximo, para consulta. Muito bom. Sim. Roberto, estava pensando aqui, outros sistemas que eu já vi de processo eletrônico, eles também usam muito aquela linha de assinatura eletrônica, usar o login do usuário, né, para poder confirmar a autenticidade e tudo mais. Como é que isso se dá no eDocs? O que é que tem por baixo? Que tipo de nível de segurança que a gente tem aí para garantir essas coisas? Então, isso é legal, um ponto legal, foi uma solução interessante que a gente chegou. Assim, as soluções de assinatura eletrônica até 2021, se não me engano, elas eram dependentes da MP
de assinatura digital lá de 2002, se não me engano. Ela tinha um requisito que permitia soluções de assinatura eletrônica por meio de usuário e senha ou outra solução. Então, assim, era uma linha muito tênue lá nessa MP, que na época podia ser convertida em lei, né, se não fosse votado pelo Congresso, algo nessa linha. Então, era o que garantia a validade jurídica até da assinatura do eDocs e outras soluções de assinatura eletrônica. Então, a gente fez o sistema, teve essa preocupação, o Estado queria saber se, e aí, podemos, conforme ia avançando nos órgãos, eu posso assinar um edital, uma licitação, um contrato pelo eDocs. Então, começaram a surgir essas dúvidas do que eu podia fazer no eDocs e a validade que isso teria, ou se era um simples sistema interno para troca de algumas informações, mas documentos mais importantes, vamos pensar assim, eu teria que assinar na caneta. Então, para resolver esse problema, a gente, em parceria com a CERGER, a gente fez um questionamento formal para a PGE, pedimos um apoio, a PGE e a Seconte. Aí a Seconte trouxe a PGE trouxe esse embasamento jurídico para a gente, e a Seconte nos apoiou numa pesquisa técnica. Na época não existia nada nesse sentido, então ela buscou inspiração na legislação europeia, e aí tomamos a decisão de implementar algo nesse sentido. E a decisão que a gente tomou foi ter uma solução de login e senha com auditoria, que é o acesso cidadão. Então, um dos pilares do eDocs é o acesso cidadão. Ele tem lá a sua forma de verificação de conta. Então, para você usar o eDocs, você tem que ter uma conta no acesso cidadão, você precisa verificar, garantir que você, Luciano, acessou aquela conta e falou assim, eu sou eu mesmo, seja por meio de uma selfie ou uma conta prata ou ouro do GovBR, ou um certificado digital. Então, são sempre níveis importantes de segurança. E aí eu garanto que você acessou, quem acessa aquela conta. Com isso, eu só deixo acessar o eDocs quem tem essa conta verificada, então é mais um requisito de segurança. Então conta bronze não entra no eDocs. Não entra no eDocs. Legal. Porque eu não consigo garantir que ele é uma pessoa que verificou, eu não consigo garantir a autenticidade daquela pessoa. Certo. Por isso que não é aceito. Conta bronze, para quem não sabe, é uma conta mais simples, o cara simplesmente botou nome, CPF, uma data de nascimento e criou a conta no GovBR. A gente não aceita nesse formato. Certo. Precisa ter uma forma mais garantida de segurança ali. Só que só isso não basta. Eu preciso garantir que um documento assinado no eDocs ele não seja alterado, ou, pelo menos, se ele for alterado, eu preciso ter uma forma de garantir que... uma forma de garantir que alterações sejam identificadas. Aí, para isso, a gente pensou em algumas soluções, poderia usar assinatura digital de algumas formas. Algumas soluções de assinatura digital não são tão seguras, como gerar certificados e guardar no servidor, certificados autoassinados para cada pessoa. E a solução que a gente encontrou foi um pouco de engenhosidade, a gente buscou uma inspiração na blockchain. Blockchain, em linha geral, existem vários nós na internet, onde cada um assina um pedaço do bloco, o outro assina também, eu faço uma cadeia de confiança entre esses nós assinando esses registros, né? Em linhas gerais é isso, né? Não é a ideia explicar o blockchain aqui, mas é bem em linhas gerais. No eDocs, como é que a gente fez isso? O eDocs Chain, que a gente batizou com esse nome, é o quê? Eu pego cada documento, eu gero um hash de segurança dele, coloco ele numa fila e gero um outro documento onde eu salvo esses hashes e assino cada documento com um certificado digital do eDocs. O que eu consigo com isso? Eu consigo fazer uma linha do tempo onde cada documento tem uma assinatura com uma chave do eDocs, que só o eDocs possui, um certificado digital emitido pelo ICP Brasil, então isso é algo já de grande confiança, mas ao guardar o hash de cada documento, montar uma cadeia e a cada pelo menos 10 minutos ou 1000 documentos, não lembro agora o número exato, eu gerar um novo documento que a gente chama de documento Elo, eu gero um controle que, de tanto e tanto tempo, um conjunto de documentos que possuem um hash tal foi assinado e eu salvo isso dentro do eDocs. Eu acabo gerando uma cadeia entrelaçada de documentos que, se alguém precisar burlar alguma coisa e trocar, vamos supor, eu, por ser um desenvolvedor do eDocs, eu poderia tentar acessar ali o eDocs e trocar um arquivo. Vamos supor, fui subornado, querem que eu troque um arquivo. Para eu fazer isso, eu teria que acessar o ambiente de produção, retirar um arquivo, colocar outro. Se você é funcionário do Prodeste. Funcionário do Prodeste, com acesso mais privilegiado que eu poderia ter sendo um dos desenvolvedores.
Mas para eu fazer isso, olha como é que a solução protege até dos próprios desenvolvedores. Eu tendo acesso privilegiados, eu teria que pegar esse arquivo, um hash, quando você gera um hash de um arquivo, ele vê a questão de tamanho do arquivo, configurações dele, várias informações. É praticamente impossível gerar um hash igual, assim, é muito difícil fazer isso, né? E ainda eu teria que gerar esse hash igual para um arquivo substituído, colocar dentro desse novo documento, que também vai ter um hash, e ele já pode estar em outro documento que tem um hash. Então, assim, eu teria que fazer uma cadeia de alterações com hashes e documentos similares muito grande, que torna praticamente impossível fazer essa alteração, humanamente impossível fazer essa alteração num conjunto de tempo rápido e sem ser detectado. Então, a solução DocChain, assim, eu acabei expandindo um pouco a explicação aqui, tem lá no site da Docs um pouco mais detalhado, mas é uma forma de a gente evitar que um usuário com algum privilégio, ou até um hacker que possa invadir o sistema, tente burlar um documento, alterar o documento, porque ao alterar esse documento, dificilmente ele vai conseguir manter o mesmo identificador, o mesmo hash desse arquivo, usando a assinatura da Docs, e que ele bata com as informações que já estão naquela cadeia de documentos ali. Entendi. Então, tentando ver se eu entendi direito, a assinatura da Docs vale para tudo que é caso legal, jurídico, tem certificado digital nos documentos, você falou, isso. E tem um mecanismo de proteção interna de algum tipo de ataque, algum tipo de coisa, para garantir, ou pelo menos minimizar as modificações. Realmente, é uma camada tripla de segurança, né? Aí, após 2021 ou 2022, eu não vou lembrar exatamente o ano, foi editada uma nova lei, né? Foi aprovada uma nova lei, que, coincidentemente, trouxe regras similares ao que a gente já implementa. Então, hoje a solução da Docs, mesmo sendo implementada antes, atende exatamente a legislação, a gente consegue garantir essa solução. Tem alguns atos pontuais, como transferência de imóveis, alguns outros atos de autoridades que não podem ser feitos com assinatura eletrônica do tipo da Docs, mas o Docs aceita também a assinatura digital, e aí você pode subir um documento com assinatura digital lá para garantir esses atos. Então, a gente aceita as duas coisas. Muito bom, gente. Acho que a gente teve um... Pode falar. Só complementando. Inclusive, a assinatura digital do PROPEN e do PNGI, que são programas do governo federal, está assinado pelo governador com o certificado digital e está dentro do eDocs com o certificado digital. Lembrei agora disso. A autorização disso está tudo assinado via eDocs. Muito massa. Quando eu quero ver algum exemplo, aí eu olho do governador assinado. Sim, muito massa. Mas, enfim, Luciano, só complementando, né, tipo... Não tem como a gente construir eDocs só com a Prodeste, só com a CEGEA. Tem muitas pessoas que se envolveram nisso. Né? O arquivo público agora, ele é o gestor do eDocs. Então, ele que cuida da parte operacional do eDocs. A gente está com esse trabalho de supervisão. Mas, além disso, a gente tem ainda a Seconte, que apoia a gente com dúvidas técnicas. A PGE, que apoia a gente com dúvidas técnicas também. Exército, que está lá capacitando os servidores. Sim. Então, assim, tem muitas pessoas envolvidas. Tem uma rede de órgãos ajudando, né? Para poder garantir que esse novo projeto de eDocs no município, ele dê certo. E, para mim, ele já deu, né? Porque os municípios que entraram, compraram a ideia, estão usando na prática, os dados estão sendo gerados dentro do eDocs e eles mesmos estão multiplicando para outros municípios entrarem também. Bom, excelente. Acho que com essa deixa, eu acho que eu vou encerrar o programa, porque tem muito uma coisa para falar, mas acho que já deu uma ideia boa para todo mundo. Então, bota um ponto final no nosso podcast. Quero agradecer de coração mesmo ao Davi, ao Roberto Marconi, por ter participado e contado tudo isso que a gente descobriu sobre eDocs, para fazer a consideração final para a gente poder... É só gratidão, sabe? Eu acho o seguinte, a gente é de TI, a gente sabe que tem projetos que é muito difícil você conseguir marcar, né, e deixar um legado para alguém. Então, eu tenho já mais de 20 anos, né, trabalhando no setor de TI, mais de 10 no serviço público, passei 10 no setor privado também, e o eDocs eu sei que é um projeto que daqui a 10 anos eu ainda vou estar me orgulhando muito do trabalho que eu fiz aqui dentro, né? Então, ter essa oportunidade de participar desse projeto, para mim, é sensacional. Obrigado a vocês também por ajudar a gente para gerar esse legado aí para o Estado do Espírito Santo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Davi, pelo bate-papo aqui. Assim, é muito, muito gratificante poder falar do eDocs. E, assim, ver a realização daquele sonho, né? Lá em 2019, a gente era um sonho muito... vamos levar isso para os municípios, parecia uma loucura, um sonho impossível, mas a gente vê hoje que essa realização, esse investimento, esse trabalho que a gente teve de implantar o sistema, todo esforço, todo convencimento,
todas as modificações que a gente fez no sistema para torná-lo cada vez melhor. Agora a gente está levando essas melhorias para os municípios e ajudando os municípios tão carentes ali de soluções desse tipo, ajudando eles a fazer essa transformação digital com muito mais qualidade agora. Muito bom, gente. Obrigado mesmo. Eu agradeço aqui especialmente a Adelis por ceder esse espaço sensacional para a gente fazer o nosso podcast. E agradeço a você que está aí assistindo a gente há quase 50 minutos. Espero que tenha sido enriquecedor, assim como foi para mim ouvir esses gênios aqui. E um abraço para quem está vendo. A gente fica por aqui e até o próximo podcast, gente. Um abraço. Valeu!